livro do Evangelho de João, capítulo de número 8. Versículo 8, do 31, capítulo 8 de João, do 31 ao 36. Realmente estou muito feliz com esse verso, né? João 8, do 31 ao 36. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês verdadeiramente são meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nós somos descendentes de Abraão, disseram eles, e nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer sereis livres? E Jesus respondeu: eu vos digo, na verdade, todos que pecam são escravos do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, o filho os liberta e vocês serão livres de fato. Meus amados irmãos, eu só quero me prender ao primeiro versículo desse texto, que diz o seguinte: Jesus disse aos judeus que creram nele. Jesus disse aos irmãos de 7 casas que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se obedecerem, se entenderem e forem fiéis aos meus ensinamentos, disse Jesus. Amados, veio na minha mente enquanto eu estava aqui sentado vendo vocês, e a minha esposa falou sobre a situação da igreja no Brasil. Para nós observarmos hoje em rápidos minutos, não vou demorar de hipótese nenhuma, não. Até porque, como eu disse a vocês, minha garganta não está boa. Porque, qual o motivo, qual a necessidade de nós sermos discípulos de Jesus? Porque, futuro pregador Everson, há uma diferença entre discípulo e seguidor. Jesus estava dizendo aqui aos judeus que creram nele que eles eram discípulos de Jesus se eles obedecessem o que Jesus ensinou. Por que Jesus enfatizou isso, Josefa, Maria, que aquelas pessoas eram discípulos de Jesus se eles fizessem o que Jesus ensinou? Porque, minha mãe entrevista, na época de Jesus, Jesus tinha muitos seguidores. E vocês sabem a diferença de seguidor e discípulo de quando? Sabe não? Nunca me ensinaram na salinha isso. Meu Deus, eu estou com a bochecha de cara. Então, perceba bem. Há uma diferença entre discípulos e seguidores. Vamos falar primeiro do seguidor. Seguidor é todo aquele que quer Jesus, se aproxima de Jesus, mediante a situação que ele ou ela está enfrentando. Ô irmão, o senhor dá para me dizer por que a fulana voltou para a igreja? Sei, mamãe, como é que houve? Não, porque ela está doente e tem a cura. Porque ela está solteira, eu já ouvi isso, tá? Ela está solteira, não foi aqui não, outro lado. Ela está solteira e quer que Jesus manda um varão para ela. É porque ela está desempregada e quer que Jesus abra a porta do emprego. Ela está com risco do marido ser preso e ela quer voltar para a igreja para ver se Jesus reverte a situação, o marido não ser preso. O filho entrou na droga e ela quer que o filho saia da droga. Então, tem pessoas que se aproximam de Jesus porque são seguidores. Seguidores, seu José, só estão seguindo a Jesus, só estão vindo para a igreja, ouvindo a palavra, ou louvando ao Senhor dentro da igreja por um motivo que eles precisam. Deixa eu ver, né? Vocês já conheceram aqueles tipos de relacionamento onde acontece muito, tanto de um jeito quanto de outro? Há uns relacionamentos onde a menina tem 20 anos e o marido tem 65. Já viu os relacionamentos também onde o menino tem 30 anos e a mulher tem 70? Já viu? É amor ou interesse? Interesse, né? Mas Interesse. interesse.
são seguidores de Jesus, por interesse. Como é que a gente percebe isso? É só perguntar. Ou, quando elas aparecem na igreja, aí elas aceitam a Jesus. Aí você não vê ela dizer, poxa, eu estou muito feliz, pastor, porque aceitei Jesus. Ela chegou e disse, pastor, você tem Jesus, eu queria que o senhor orasse pelo negócio que está acontecendo aí, assim. Vamos orar, irmão, Jesus vai fazer. A gente passa 3 meses, 4 meses, 2 meses, 6 meses, Jesus não resolveu não. Aí você procura, cadê a fulana? Cadê o fulano? Não vem mais não. Por quê? Ela deu um prazo para Jesus, Jesus não resolveu, Deus não presta. Essas pessoas são seguidores. E nós não podemos e não precisamos ser seguidores. O que é que a gente precisa ser? Discípulos. Os discípulos estavam com Jesus. Se tivesse pão para comer, água para beber, se tivesse no inverno, no verão, no outono, na primavera, de dia, de noite, de madrugada, de tarde, de manhã, você podia procurar. A Bíblia fala assim, estava Jesus e os 12. Alguns momentos Jesus preferiu ficar ele, Tiago, João e Pedro. Alguns momentos Jesus resolveu ficar sozinho. Mas em boa parte das vezes você vai ler os evangelhos, vai ver que estava Jesus e os seus discípulos. Agora, quando é que aparecem os seguidores? Quando ele multiplica o peixe, quando ele multiplica o pão, quando ele... Você já pensou? Você está numa reunião, ouvir uma palavra boa, abençoada, da boca de Jesus, e depois comer pão e comer peixe de graça. Você vai para o culto, com Jesus pregando, e ainda sai de lá de barriga cheia, arrotando peixe e pão. Agora, na agonia que Jesus passou antes de morrer, a Bíblia relata que em algum momento ficou ele e os 12. Em algum momento ficou ele, Tiago e João. Mas em um momento ficou ele só. Quando ele disse, Pai, passa de mim esse cálice. Todavia não passa a minha vontade, mas a tua. Aí eu fico analisando muitas vezes Josefa Pedro, Josefa Maria e Pedro. Se eu estou agindo como seguidor ou como discípulo. E não é que muitas vezes eu percebo que às vezes eu estou agindo como seguidor. Bom, quando é que eu percebo que eu estou agindo como seguidor? É quando eu chego para orar e falar com Jesus, eu vou logo e digo, Jesus, já pedi, Jesus, me dá aquela bênção, Jesus, não precisa faltar nada, eu preciso, Jesus. Porque Jesus, tem aquela conta para pagar, o cartão está vencendo dia 20, Jesus. Olha, vem aí, o senhor sabe que eu estou na tua obra. Jesus, eu não chego em nenhum momento para fazer, nem como aquele menino amarelo, que para pedir ao pai e à mãe, antes de chegar aí, e dizer assim, tua boca está assim, você é tão linda. Eu não tenho mãe, tem coisa mais linda na minha vida do que a senhora. É a melhor pessoa do mundo, me dá 10 reais. Eu não chego nem diante de Jesus, elogiando ele para depois pedir, jogar por de cara, pedindo. Aí eu percebo que eu estou virando seguidor. Quando eu penso que é uma coisa para Jesus, eu gosto da senhora, né? Só para pegar a pessoa que está lá em cima do céu. Aí tem pai que está com a paciência meia coisa. Diga logo, você quer? Diga. Depois que eu tenho lá em casa. Aí. Eu nunca tive achado. Aí eu dizia, todo mundo tem uma filha, é claro, mas a pessoa nasceu com filha única e nunca tive uma filha. Nada. Nunca me senti alguma coisa, alguma coisa assim, de uma vez nada. Dá um duro para ter. Aí eu disse, foi eu que comi os ovos de São Pedro, foi. Eu que comi o ovos de São Pedro. E não tem para arrumar alguma coisa, tem que dar um duro. Às vezes, você já percebeu que às vezes a gente age como seguidor? Às vezes a gente age como seguidor. Eu tenho que ir para a igreja, porque afinal de contas eu estou precisando que aquele problema seja resolvido. E eu não fui domingo, e hoje já é 4, eu preciso ir, porque senão o cabelo não resolve. Certo? Mas a gente fez quanto para isso. Nós, quando agimos como seguidor, se Jesus faz, a gente faz com a fé. Se ele não faz no momento que a gente quer, a gente faz com justo. Jesus parece que não esqueceu, parece que virou as costas para mim, parece que ele não lembra mais que eu disse. Eu acho que quando eu não era crente era até melhor.
Eu já vi pessoas dizendo. Aí, negócio de 3, 4 meses depois, já não resolve o problema. E sabe, tem um maravilhoso. Como é que pensa? Ah, pai. Funcionou mesmo. 3 meses atrás estava dizendo para mim que Jesus me esqueceu. Não, esqueça isso. Esqueça isso. Eu nem lembro, eu falei isso. Nós, às vezes, a gente começa a acreditar. Parece que Jesus sabe que a gente tem. Aí nós somos discípulos. Nós precisamos ser discípulos independentes. Como diz aquele louvor, se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, é Deus do mesmo jeito na minha vida. A gente precisa ter essa mentalidade. Qual é a mentalidade do discípulo? Os discípulos, em João capítulo número 4, relata que Jesus se encontrou com a mulher samaritana no poço. Os discípulos foram comprar comida para Jesus. E Jesus ficou no poço. Quem já ouviu essa história? Já viu, né? Quem é discípulo vai fazer algo para Jesus sem querer nada em troca. Mas Jesus mesmo assim abençoa, que ele sempre honra aquelas pessoas que são discípulos. Quem é discípulo segue Jesus e vê milagres e maravilhas. Mesmo que os milagres e as maravilhas não aconteçam com ele ou com ela. Quem é discípulo acompanha Jesus apesar das circunstâncias. Como assim? Jesus estava prestes a ser preso. Jesus estava prestes a ser condenado. Mas quem é discípulo fica ao pé da cruz, como ficou João. Jesus olhou para João e disse: eis aí a tua mãe. E olhou para Maria e disse: eis aí o teu filho. Quem é discípulo não abandona Jesus em nenhum momento. O crente, eu já disse aqui, o crente é como se estivesse numa roda gigante. Ora ele está lá em cima, mas não pode se achar o tampa, o cara, o bam. Ora ele está lá embaixo. Eu vou dar um exemplo a você. Com a experiência de vida que a gente tem na igreja, quando a gente vê alguém dizendo com muita empolgação, minha esposa está aqui para dizer que a gente já participou de outras igrejas, trabalhando, quando eu era compartilhador da igreja. Quando alguém chegava para a gente e dizia assim: oi, pode contar comigo porque deve vir aí para aquela festa, todo aquele negócio, todo. Você tem certeza que era fogo de palha. Agora, se alguém chegasse assim baixinho, pode contar comigo, né? Estamos juntos, pedir para você dar para mim, ninguém precisava para dar um jeito. Pode ter certeza que era verdadeiro. O seguidor faz aquele auê para receber o milagre de Jesus. O discípulo, ele, recebendo ou não, ele está ali, ao lado de Jesus, sempre com Jesus. Não desiste de Jesus. Agradecendo a Jesus. Mas, irmão, agradecendo pelo que? Você não recebeu nada. Recebeu. Hoje você recebeu tanta coisa, é por isso que você está aqui, não é? Você não recebeu o que você queria, mas você recebeu o que você precisava. O que é que eu precisava para estar vivo hoje aqui? Respirar bem. Precisava estar com a voz, sair de algum som. Precisava estar. Não ia não, porque se estivesse na igreja, estava aqui. Mas o que eu precisei para estar vivo hoje à noite, Jesus me deu, eu estou aqui. Tem pessoas que talvez quisessem estar aqui, são discípulos de Jesus, mas hoje eles estão na UTI. Lembra do irmão Veloz? Lembra, não? Ele cantou, teve infarto, que foi para a UTI e veio mais o Cristiano. Ele teve infarto, foi para a UTI. Deus disse a ele que ele ia voltar para a UTI de novo. Lembra dele? Não, o nome dele é Veloz, o nome do irmão. Não é porque ele anda correndo, não, é porque é o nome dele. A gente conhece um irmão que ele teve um infarto. E ele ficou quase um mês, não sei. E ele disse que, enquanto estava na UTI, estava pregando. O médico disse que por pouco ele não morreu. Quando ele sai da UTI, aí ele disse que Deus usa uma irmã para ele, e disse: olha, eu te levei para lá, para tu pregar o evangelho como tu pregou e cantar como tu cantou. Ele tinha acabado de sair da cirurgia de coração, acabado de ser recuperado, quando safendo. Aí a irmã disse para ele:
Eis que te digo, daqui a um tempo vou te levar de novo. E continua fazendo o que tu fizeste. Se o camarada desse, se ele fosse seguidor, ele vai pai, ou essa irmã está sendo usada pelo capeta. Eu acabei de sair do hospital, está dizendo para mim que eu vou voltar para lá de novo. Esse não é Deus, não. Eu não vou estar seguindo Deus toda hora, eu vou para o UTI, um cara quase morrendo do coração, não vou nada. Ele disse, quando eu vi isso, ele deu glória, ele disse, agora é que eu vou cantar, eu vou dar glória, e quando voltar para lá de novo, eu vou pregar mais ainda. Isso é discípulo. O discípulo não olha se a roupa está nova. O discípulo não olha se tem o perfume X ou Y. O discípulo não olha se... Cara, não vou para a igreja porque, sei não, eu até ia, mas José Fabiano está lá, suporte veio a cara dela. O discípulo, eu vou lá porque Jesus está. Eu vou lá porque eu vou receber a minha bênção. E se eu não receber? Eu vou continuar glorificando. O próximo culto, Jesus pode me dar a bênção que eu preciso. Eu costumo dizer que vir para culto é como estar em ponto de ônibus. O ônibus pode não passar a hora que você precisa, mas não. Vai ter uma hora que ele vai passar. E quando você não está no ponto, você perde a viagem. Cada culto que nós não viemos, nós perdemos alguma coisa. Ou perdemos de aprender, ou perdemos de adorar, ou perdemos de cultuar o Senhor em comunidade. Porque, entenda, o culto é o ambiente onde a Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. A Bíblia não diz. Se você estiver em casa, pode fazer um culto só você, com você mesmo, e eu estou no meio. Ele está. Mas quando nós estamos em comunidade, nós somos igreja. Quando nós estamos sozinhos em casa cantando, Deus faz o que a gente faz, mas nós somos templo. Qual a diferença do templo e da igreja? Porque quando a gente sai daqui, desse ambiente, isso aqui é um templo. Jesus não está aqui não, quando a gente mudar. Você sabia disso? Jesus só está aqui quando chega ao primeiro tempo. Isso, para ver, eu conversando aí sobre isso, eu assisti um vídeo, mandei aqui no TV. E eu vi outro vídeo. Eu vi a irmã Tânia conversando sobre as igrejas de hoje. O camarada pode assistir. Os pastores, vocês conversam das igrejas de hoje mesmo. Eu não dá nem vontade do camarada assistir. Aí tinha uma pessoa mostrando um homem, ele estava contando sobre a igreja. Ele dizendo assim, como disse que eu vou contar para vocês que Deus está em todo canto do mundo, nem nas igrejas, nem na igreja católica e nem na igreja evangélica. Deus não existe nessas igrejas. Agora ele está em todos os cantos ele está, nem nessa igreja, porque ela foi construída pelo homem. Aí ele diz assim, porque eu não sei dizer a passagem. Que é em Atos não sei o que, o versículo, eu não sei se é versículo. Tu escutou, senhor? Aí está em Atos, não sei o que, que Jesus não está, não sei o que, o homem fez. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Sim, exatamente. Aí Jesus não está nesses campos, Jesus está em todos os campos, mesmo na igreja católica e mesmo na igreja evangélica. Esse pessoal, eles falam as coisas, mas não sabem explicar direito. Quando a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, é o que eu acabei de dizer. Se não tiver nenhum crente aqui, Jesus não está aqui não. Porque ele não fica num lugar vazio. Agora, quando se reúne... Ele diz, pastor nenhum explica isso para os que estão na igreja, que é como eles não ficaram sabendo da verdade. Né? Ele deve ter ficado noia. Então o que eu estava falando era isso. Jesus não está aqui quando esse espaço está vazio. É o templo, é a casa de Deus, é onde ele habita, mas ele habita quando nós estamos. Ele não habita se aqui não tiver ninguém. Ele vai fazer o quê aqui? Faz para mim. Agora, quando nós estivermos reunidos falando dele, aí ele diz, eu vou estar presente. Quando Jesus disse que não habita em templo feito por mão de homem, aliás, foi Jesus, não foi Lucas. Ele disse isso. Achou o texto? Ele. Atos 17, 24 e 25 diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que é necessitando de alguma coisa,
pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração e todas as coisas. Ou seja, Deus precisa de mim e a mãe dele. Não, não. Eu que preciso dele. Eu que preciso dele. Agora, porque eu procuro ele, ele me dá o que ele me dá. Bênção. Deus não precisa da gente, filho. Deus é Deus, independente se eu existo ou não. Ou você acha que se eu desse uma doidice minha, assim, sabe eu não quero esse negócio de pastor, não. Eu vou endoidar no mundo, vou sair por aí, e esse negócio de igreja, você fica aí, ó, tal. Vocês acham que Deus vai botar a mão na cabeça? E agora? Não. Não, é. Deus não precisa de mim. A gente é que precisa dele. É a gente que precisa da água ou a água precisa da gente? A água vai sair, continuar sendo água se você tomar ela ou não. Ou a água fica dizendo, me beba, vai senão eu não sou água. É? Não. A água vai continuar sendo água. Aí eu me meto a peixe e digo, se eu não estiver ali, Jesus me manda ninguém falar. Porque, graças a Deus, eu tenho muita coragem, vou falar, e a minha esposa também, mas se eu não for, aí Deus diz, tem que você veja, rapaz, eu vou botar outro melhor do que tu, mil vezes. Por isso que nós nunca devemos nos achar. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não tiver, não acontece. Se eu não tocar, ninguém toca. Se eu não cantar, ninguém conversa. Vocês perceberam que quando eu comecei aqui com a minha esposa, só quem cantava era eu? Hoje tem. Com muito esforço. A PM, depois de brigar muito. Tem a PM. Tem a irmão Cícero que dá a palavra e também tem a esposa dele. A Josefa, depois de muita luta. Já apareceu muitas pessoas. Minha mãe fez. E olha pessoas. Cadê o Everson? O Everson! Lendo o texto bíblico, rapaz. Ele tem que cantar de novo, se Deus quiser. Você está vendo? Isso é um sinal que se eu disser eu coisa nenhuma, rapaz. Deus não precisa de mim, não. Eu preciso dele. Por isso que o texto diz: Deus não habita aqui, nesse negócio feito por mão de homem. Ele não habita minha mão, ele só habita quando eu e você está. Ô pastor, irmão Nezinho e Alcione, e quem tiver essa dúvida, né? O nome igreja é uma tradição, mas na verdade não se deveria chamar igreja. Mas como se iniciou com esse nome, é aquela coisa tradição, entendeu? Mas na placa aqui deveria estar assim: templo da igreja de Jesus Cristo vivendo o chamado. De Cristo vivendo o chamado. Por quê? Porque igreja é quando se junta 2 ou 3. Então, quando nós, seres humanos, nos juntamos, aí é a igreja. Quando nós saímos de onde nós estamos e cada um vai para a sua casa, nós somos templo do Espírito Santo. Quando o templo do Espírito Santo se junta, que é os membros do corpo de Cristo, aí se torna o corpo. Mas quando o corpo, cada um sai para a sua casa, ele é apenas uma parte da igreja, que é o templo do Espírito Santo. Só para vocês entenderem. Onde nós nos reunimos, dia de hoje, não, dia de amanhã, mas hoje, quer dizer, essa semana foi hoje. Nós damos um estudo lá em Sete Casas. Nós nos reunimos, ou lá em Rosa, com os irmãos debaixo de uma árvore. Porque lá nós fazemos o culto em uma escola. Mas como durante a semana na escola tem aula, nós não temos como fazer culto. Onde é que nós fazemos o culto? Debaixo da árvore. Debaixo de uma árvore, nós fazemos o culto a Deus. Nós estudamos a palavra do Senhor. Onde nós estamos ali é a igreja de Cristo. Então, as paredes é o templo onde a igreja se reúne. Entendeu? Então, aqui não isso, quando a gente sair isso aqui, é simplesmente uma casa, um local, um galpão. Não é a igreja. A igreja saiu daqui. A igreja só se junta aqui para louvar e adorar o Senhor e aprender a sua palavra. Quando a gente sai, se torna um lugar normal como outro qualquer. Deus não fica aqui. Deus vai junto com a igreja. Então, onde a igreja estiver, Deus vai estar. Deixa eu só ilustrar uma coisa. Vamos imaginar que aqui, deitado aqui, existe um corpo humano. Imaginaram isso?
que aqui existe um grande corpo humano, um gigante corpo humano. Desse corpo humano, a pierna é o ombro. Desse corpo humano, a Tânia é a perna direita. Desse corpo humano, o irmão Cícero é a perna esquerda. Desse corpo humano, a Josefa Maria é o braço esquerdo. Desse corpo humano, o Everson é o braço direito. Estou imaginando um corpo humano assim? Não. Esse corpo humano está montado quando todo mundo está junto aqui. E Jesus é o cabeça. Aí, suponhamos, esse corpo humano só é montado quando nós nos reunimos na igreja ou em qualquer lugar para falar de Jesus. Mas, quando esse corpo humano vem se juntar aqui para cultuar Jesus, aí falta a perna direita, aí falta o braço esquerdo, fica faltando um pedaço do corpo. Mas mesmo assim, nós conseguimos cultuar Jesus. Mas, aquele irmão que não veio para o culto, e é a perna direita ou é a perna esquerda do corpo, só ilustrando, não pode dizer, eu não preciso ir à igreja, porque eu já sou o corpo de Cristo. Eu não preciso ir ao templo, porque eu sou o corpo de Cristo. Você não é, você faz parte daquele corpo. Você entendeu? Ou seja, exemplificando, aqui está o óculos completo. Se eu arranco essa perna e esqueço ela em algum lugar, a perna não pode dizer, eu sou o óculos, não. Você é uma perna do óculos. Agora, quando a perna é colocada aqui, aqui está o óculos. Você entendeu? Tem muita gente que não vem para os cultos, não aparece na igreja, vem quando quer, e em casa diz, não, eu sou o corpo de Cristo. Não é, você não é o corpo, você faz parte do corpo. Mas quando você está junto, aí você é o corpo. Por isso que o culto de ceia existe, porque a gente diz, vamos participar desse culto em memória do corpo e do sangue de Cristo. Quem está em casa está participando do corpo e do sangue? Só está participando quem vem para a igreja. Então você em casa fica faltando um pedaço. É porque nós adquirimos essa tradição de chamar esse local de igreja. Né, de igreja. Aí nós não tem como a gente mais. É como. Já veio de tradição. Mas o correto era nós chamarmos esse ambiente aqui do templo da igreja. Porque o templo de Cristo, o templo de Deus é a igreja. Deus habita na igreja. A igreja é viva. A igreja se mexe. A igreja age. Então, a igreja é formada de pessoas, de membros do corpo. Isso aqui não é a igreja. Isso aqui, em nenhum templo, irmã Nezinha. Ele falou a verdade. Só que ele omitiu o seguinte, que a igreja de Cristo, ela não pode deixar de se reunir no templo da igreja. Por quê? Porque quando o membro de Cristo diz assim, não, eu sou igreja. Não, o membro do corpo de Cristo não é igreja, é um membro apenas. Quando ele diz assim, eu não preciso me reunir com a igreja de Cristo, se a perna do pastor, ela foi cortada do corpo dele, ela apodreceu. Ou não apodreceu? A mesma coisa, quando um membro desse corpo deixa de vir e fica em casa, ele não é igreja. Ele não é igreja. E se ele continuar ficando em casa, o que é que vai acontecer? Aquele membro vai morrer. Por quê? Não tem sangue. Vocês lembram? Não tem sangue circulando nele. Faça uma fogueira, faça um fogo e pega uma brasa, quando ela estiver bem vermelhinha, carvão, quando estiver bem vermelhinho, tire ele de ali, pega aquele pau, aquele tição que a gente chama, né? E coloque ele sozinho. Ele vai ficar queimando alguns minutos. E depois ele vai... É a mesma coisa que acontece com o membro do corpo de Cristo, se ele não vier congregar. Ele vai durar, ele vai ficar, pode ficar 1 mês, 2, 3, 6 meses, mas ele vai deixar de ler a Bíblia, ele já não lê, vem vindo, imagine só em casa. Ele vai deixar de orar, ele vai deixar de ouvir louvores,
ele vai começar a beber de água suja e não de água limpa. O que é água suja? As coisas do mundo. E ele vai apagando, vai esfriando, e daqui a pouco morreu, igual a perna do cachorro. A perna do cachorro foi cortada, não corria mais sangue ali, e ela não circulava sangue e ela morreu. É o que acontece quando um membro do corpo de Cristo fica em casa e não vem juntar-se aqui, ó. Quando nós estamos juntos, nós formamos um corpo. Esse corpo que está aqui, ele está deficiente. Ele está faltando um braço, está faltando uma perna, está faltando um dedo, está faltando uma orelha. Por quê? Porque tem gente que faz parte desse corpo que não está aqui. Ou não é? Então, assim, esse corpo, aqui em Sete Casa, ele está um corpo deficiente. Ele não está um corpo completo. Então, quando o corpo está deficiente, aquele membro que não está vindo, ele vai esfriar. E cada vez que ele fica em casa e não vem ouvir a palavra, se alimentar, só que juntos não é um alimento suficiente. Você tem que ler a Bíblia em casa, você tem que orar em casa, você tem que louvar em casa, você tem que estar se alimentando. Mas, se você não se reunir junto com a igreja, você morre. Eu digo isso porque eu já passei por isso. E eu não morri por misericórdia do Senhor, mas eu já estava na UTI. Sabe aquele coisinha que fica na UTI? Não sei se você já viu. Que vai. Então, eu já estava assim. Já? Sabe? Então, assim. Já chega no pico. Quando o membro fica em casa, o membro do corpo, ele está. Cada vez que ele fica, deixa de vir, ele está morrendo. Aos pouquinhos, mas morrendo. Desculpa aí, pastor. Vocês lembram de um hábito antigo que as famílias tinham? Eu só tive, meu pai e minha mãe só tiveram, eu e meu irmão. Mas mesmo assim tinha esse hábito. Por um tempo muito grande teve esse hábito. Se você com certeza tiver isso. Na hora do almoço, todo mundo estava onde? Na minha casa, na mesa. Sentado na mesa, né? E só começava a comer quando o pai sentava para comer. Ninguém Lá em casa era assim. almoçava, pelo menos pelo período na minha casa era assim. Se tivesse faltando um. Antigamente era assim. Hoje, porque o negócio está meio bagunçado. Hoje, porque o negócio está meio bagunçado. Agora, se tivesse batendo de pé, lá não vou comer. Hoje, porque o negócio está meio bagunçado. Porque na hora do almoço, cadê meu filho? Isso, né? Na hora de chegar, ele come. Mas eu duvido se alguém chegasse na hora do almoço, antigamente, e a família estava toda reunida. E se alguém dissesse assim, seu Zé, tá a família toda reunida, ele disse, tá não, a gente começou a almoçar ainda porque está faltando o fulano. Né? Eu também tenho esse costume, pastor, também. A igreja é Mas se eu assim. passava o tempo com fome, não ia conhecer ninguém. Aí, quando eu vejo assim, aí espera, não comer, vou esperar, você passar o dia. Depois, a mulher foi dizer, o médico não espera, não. Vai que acontece alguma coisa, aí você está com fome, aí dá o critério para fazer. Cada um chegou, vai dar conta. Hoje mudou, mas antigamente era assim. Né? Quando vou malandrar, pior, né? Eu também Se eu estiver com fome, ela eu vai vou comer quando seu fulano chegar tudo bem. Você vai comer, nem dá vontade de comer, mas Agora e a barriga secando, ficava todo mundo com fome atrás de comer, pega os marido não maridos. saiu. Quer saber disso, eu venho falar do resto, eu tava que paga, ninguém come nem nada, e não come não, porque quando chegar pro terceiro, eu tava com a barriga aqui. Aí pronto, aí daí. Antigamente Aí era daí eu não assim. espero mais não, porque eu tô com fome, não espero mais não. As famílias antigamente era assim, né? Só almoçava, só tomava café 7 horas, meio-dia, hora todo mundo tá junto. E quando faltava um, ninguém comia. Mas só que naquele tempo, aqui no meu, do meu português aqui mesmo, que eu fui criada, o batimento de pé naquele batia era só de cada palavra. Chegava todo mundo, né? Quando estava meio dia, chegava todo mundo, aí a comida estava feita, todo mundo só sentava ali comida, demorava ali um pedacinho, bora pra roça de novo. Tá todo mundo ia pra roça. Quando era de tardezinha, chegava todo mundo de novo junto, né? Aí tomava café todo mundo junto. Ninguém saía bater pé. Um dia para dizer assim, para um canto, primeiro comia logo para poder sair. Hoje em dia não, que o povo bate pé aí, a hora que quer, não roubava, não trabalha, nem nada. Eu saí de casa, eu tinha 15 anos. Quando eu saí de casa, eu tinha 15 anos de idade. Mas, até os 15 anos, quando eu saí de casa, café da manhã, almoço e janta, todo mundo era na mesa com o meu pai. E olha só, ele tirava o leite, ele acordava, tirava o leite, ia levar o leite
voltava, aí todo mundo era quando ia tomar café, todo mundo sentava. Meu dia, ele pudesse estar onde fosse, onde estivesse, meu dia estava em casa. Todo mundo na mesa almoçando. Quando ele não vinha, quando ele ia fazer um trabalho que era muito longe, que ele levava o almoço, todos os filhos sentavam na mesa com a minha mãe. Quando eu estava em casa, eu criei os meus filhos dessa forma. Quando eu estava em casa, já foi um tempo diferente. Eu trabalhava. Então, quando eu estava em casa, eu fazia questão, eles só almoçavam na mesa. Não, mãe, deixa eu ir almoçar no sofá. Não, você só vai, liga a televisão e venha comer. Só vai assistir televisão depois que comer. Vai comer aqui na mesa. Porque quando eu estava em casa, eles pegavam o prato e iam para comer assistindo televisão. Quando eu não estava em casa. Quando eu estava em casa, na mesa. A mesa perdeu o seu valor. A mesa é lugar de comunhão, é lugar de intimidade, é lugar da família. Hoje a mesa serve para quê hoje? Cada qual no seu quarto, com o seu celular, comendo e o celular na mão. Às vezes é até a boca. Quando não é no quarto, é na sala. Né? Pega o prato, liga a televisão e está lá. É um no quarto, um na televisão, um na sala. Você sabia, eu vou dizer aqui uma estatística que você não sabia, para a gente terminar. Você sabia que, pode pesquisar, cienciaselwa.com.br. Você sabia que quando você almoça, assistindo Cidade Alegre, qual é o nome? Eu sei, já. Brasil Urgente. Aí tá lá, você comendo na frente da TV, 5 são mortos pela polícia, não sei o que, você faz aquilo. E você vê a cena aqui, negócio todo. Você sabia que os nutrientes que tem na comida, o seu cérebro não consegue captar e mandar para o seu corpo as vitaminas, porque o seu cérebro está ocupado com aquilo que está vendo. Aí você deixa de assimilar os nutrientes que tem no feijão, no arroz, no cuscuz, na carne, porque o seu cérebro está ligado naquele assassinato, naquele acidente de carro, e o seu cérebro deixa de captar que aquilo que você está comendo é para o seu bem. Entendeu? Aí, até nisso. Mesma coisa com o celular. Por isso que as famílias do passado eram mais saudáveis, porque elas comiam. Não, e aí, como é que você está? Tudo bem? Está com saúde? Está notando que você está muito bem. E aí a gente trocava ideia, brincava junto, abraçava junto. Hoje a gente come pensando em mil e uma coisa. E o outro, eu sou já, se está com fome, você não está aí, nem aí, depois vai descer e ficou. A família, a mesa, entendeu o seguinte. Até hoje, lá em casa tem uma multidão de gente. Eu mesmo. Até hoje, a gente come na mesa. Eu e ela. Faz uma oração antes de comer, de mão dada. Claro, tem que ser com ela. Mas pastor, mas assim, eu hoje não sabe para não saber onde sai onde. Não, eu estou Aí a entendendo. pessoa está em casa, aí o marido sabe. Eu sei que eu Na hora sei. da meia-dia não aparece ninguém, sabe o que é que eu vou? Não, eu sei. Eu estou dizendo que a gente tenta manter Não, mas esse hábito. isso, José, é questão assim, é questão de adaptação, de você matar, principalmente o cabeça da família, o chefe de família que tem que, olha, todo mundo meu dia em casa. Então, todo mundo meu dia em casa. Hoje é complicado você fazer isso, né? Hoje é complicado, né? Então, assim, é por isso que eu digo, eu jamais, só se Deus disser assim, não, você vai, mas eu jamais escolheria criar um filho hoje. Por quê? Porque é quase impossível, a não ser que você vá para dentro da mata. Se Deus mandar a gente crer, não. Só se Deus mandar e olhe lá que eu ainda vou negociar com ele. Agora mesmo, não estou dizendo que na mesa, é difícil você estar na mesa para comer com tudo partidinho. Porque assim, era sete pessoas criadas também. Os que chegavam de fora, né? Uma mesmo. Mas eu não tinha tempo de me sentar ali, porque eu dizia, eu quero isso. Aí lá vai, pega o prato, estava levando o país. Aí eu pegava o carro, comia, pega o meu prato na mão, fica no lugar. E nesse hábito eu fiquei, tá? Bota a minha comida e fica no prato. Aí vou ficar um negócio. Outro dia acabar e disse, mas bota aqui mais um pouquinho. A gente pediu de novo. Então, assim, a igreja, aliás, o templo é essa mesa, onde todos nós nos sentamos para adorar ao Rei do Rei, ao cabeça dessa mesa, desse corpo, né, ao cabeça desse corpo, e para trocarmos experiência e aprendermos um com os outros. Adorar, a principal
objetivo da Igreja de Cristo se reunir é o quê? Como é? É prestar um culto. A gente não vem assistir um culto. A gente vem para prestar um culto. A gente vem para comungar junto. A Alcione louva lá baixinho, mas ela está louvando. A irmãzinha dá um glória. Eu dou outro glória mais alto. Né? Levanta as mãos. Isso é adoração. A igreja está cultuando ao nosso Deus. Esse é o principal objetivo da Igreja de Cristo, se reunir. E se pudéssemos, todos os dias seria maravilhoso. E nós dois temos o prazer de cultuar. Na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Esses 4 dias nós cultuamos. E no domingo, a gente ainda cultua 2 vezes. Então nós temos esse prazer. Então assim, não existe coisa melhor para mim. Né? Eu, sinceramente, para mim, não existe coisa melhor do que estar junto com os irmãos, aprendendo. A irmãzinha fez uma pergunta, né? Que ela viu alguma coisa. Isso é maravilhoso. É para isso que serve estarmos juntos. Quer dizer, o seu José, se tiver alguma dúvida, pergunta. Ó, irmão, eu vi alguém falando isso, né? Não, eu estou dando um exemplo, seu José. Mas se tiver, pergunta. O irmão disse, eu tenho uma dúvida aqui, pastor, sobre esse assunto aqui da Bíblia. Vamos estudar juntos para ver o que. Então, assim, irmãos, pode perguntar. Pode não, tem que perguntar. Se não quiser perguntar, se for um assunto mais longo. Porque eu estou assistindo os outros. Eu passo aqui telefone, eu começo a assistir daí. E tem muita coisa, né, irmão? Que só já é diferente uma da outra, né? Então, assim, a gente já deixou a quinta-feira à noite. É que nem de vocês, ele é o cabeça, ou é o braço ou a perna, não sei o quê. Na quinta-feira à noite a gente deixou justamente para isso. Se vocês quiserem. Agora, porque não me disse, eu vou acreditar se é verdade ou não. Na verdade, a cabeça da igreja é Cristo, ele está aqui só para orientar. O cabeça da igreja é Cristo, mas a gente diz assim, o anjo da igreja, né? É aquela pessoa que Deus levantou para guiar o pastor que cuida do rebanho. Aqui é ele. Então, assim, se tiver algum assunto que vocês queiram que seja mais prolongado, que tenha dúvida e quer compartilhar com a gente, estudar com a gente, marque um dia. Por exemplo, o irmão Cícero, é um exemplo, né? Ô pastor, eu tenho dúvida sobre o céu, o inferno, sobre a Nova Jerusalém, a Cidade Santa. Eu tenho essa dúvida, pastor. Eu tenho uma dúvida aqui sobre esse assunto. Então, eu queria tirar uma quinta-feira, sem hora para a gente terminar, para a gente estudar isso. A gente vem para cá e vamos estudar. Entendeu? Agora, o que vocês não podem é ficar com a dúvida sem falar. Então, nós temos que tocar isso aqui. Então, assim, pastor casando, quer dizer, homem casando com homem. Sim, a gente sabe que isso não é certo. Mulher casando com mulher, a gente sabe que isso não é certo. Não, existe isso, tá cheio na internet, tá cheio na internet. Mas, gente, até quem não lê a Bíblia, até quem não sabe ler, que nunca foi crente, que nunca foi nada, sabe que é errado. Só existe 2 sexos. Homem ou mulher. Não existe esse negócio aqui. Passou já até no telejornal, não sei se foi um cidadão andou por cima do mar, lá para lá da África, só que para falar que esse saco, né? Foi um efeito, eu vi, foi um efeito especial. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente começou com um assunto, ainda bem, graças a Deus entrou em outro e aprendemos um pouquinho mais de amigo. Quer falar alguma coisa, seu José? Se quiser perguntar, pode perguntar, viu? Seu José, sexta-feira tem culto e sábado é dia das crianças. Ultimamente, quando eu estou no Bíblia direto, eu tenho que contar com os meninos aí e fazer a oração para ver se eles estão brigando hoje. Os seus meninos, o Rafael e a Maria. Sim, os dois e aquele povo. Misericórdia. Todo dia eu oro por aqueles meninos, seu José. Se quiser botar o nome desse aí, eu vou assistir. Não, eu tenho o nome dele para caderno de oração, viu? Ele não era assim não, mas tem que deixar lá. Vamos chegar mais perto, vamos orar mais. Eu falei que é tudo isso, porque o cara está dando mais de uma. Esses caras chegam aqui. Está aqui, olha, está aqui a irmã Josefa Maria. Eu tiro ela como exemplo porque ela, esse braço incomoda a senhora, incomoda? Um pouco, né? Porque a minha falta de perna me incomoda. Mas que eu lembre desse tempo que a gente está aqui, se ela faltou nos outros, o culto foi muito. Então, se a gente fizer um esforço muito.
a gente pode estar sempre com o corpo de Cristo completo, sem faltar ninguém. Porque todo mundo que falta, a gente sempre falta. E quer ver ficar pegado quando a gente não sabe por que faltou. Mas você já aprendeu, vai ter mais. Não me engano. Ele solta porque não quer vir. Porque não quer vir mesmo. Mas por causa de Eu cheguei e disse, me consiga o número do Sr. José que eu quero ligar para ele. Vamos orar? Ora, Viene. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, muito obrigado por esses irmãos que estiveram aqui. Nós aprendemos um pouquinho como ser discípulo e não seguidor. Nós aprendemos um pouquinho como ser corpo de Cristo, como ser igreja de Cristo. Pai, abençoa os irmãos, Senhor, que eles possam estar aqui na sexta-feira, te louvando e adorando o Senhor. Pai eterno, abençoa o sábado, que seja um dia tremendo para as crianças e os adultos também. Pai eterno, domingo nós chegamos aqui, Senhor, agradecendo, louvando o nome. Abençoa o grupo presente chamado, abençoa os adultos, abençoa todos nós, Senhor, dá força àqueles que não vieram, que eles possam vir, fazer parte de um culto de adoração aqui, fazer parte desse povo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações de Deus, para ser com todos. Em nome de Jesus, e pela última vez você diz. Amém.